João Batista e esse é o canal A Verdade de Deus Permanece para Sempre, o qual tem a finalidade de expor as Escrituras como ela é, bem como as cartas dos apóstolos e o livro do Apocalipse. Bem sabemos que para cumprimento das Escrituras, bem como o que está relatado na Carta dos Apóstolos, surgiriam falsos profetas, falsos doutores e falsos mestres, os quais se desviariam da verdade, introduzindo heresias na verdadeira Igreja de Cristo. E os mesmos também desviaram a muitos da sã doutrina. Por isso, devemos sempre rogar ao Senhor que nos dê o verdadeiro entendimento de todas as Escrituras, bem como das cartas dos apóstolos e do livro do Apocalipse. Nesse canal é encontrado, até o momento, em resumo, os seguintes assuntos referente à grande tribulação, onde entendemos claramente pelas Escrituras que a Igreja de Cristo passará pela grande tribulação. Também vamos dar destaque ao verdadeiro culto a Deus, segundo o que está escrito no livro de Coríntios. Também destacamos Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, o único Deus. Fora dele não há outro Deus. Não deixem de assistir todos os vídeos ativando o sino das notificações. Se inscrevendo em nosso canal e compartilhando o conteúdo para que mais pessoas venham entender as Escrituras como ela é. Nesse canal também postamos hinos de louvores a Deus, instrumentais, cujas letras são somente de adoração e súplica a Deus, e de forma alguma atinge o ego de ninguém em particular. Sendo assim, obrigado a todos e vamos para o próximo vídeo. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém. Olá, meu nome é João Batista, hoje é 19 de julho de 2020. Mais um assunto das Escrituras, concluído em 1995. O título é Erros de traduções e colocações erradas das palavras, o que, consequentemente, dá uma versão ou um sentido contrário à verdade. Comparação e comentários de duas traduções a respeito do texto de Zacarias, capítulo 3, versículo 4. Comentário inicial.
Conforme já foi falado anteriormente a respeito dos erros de traduções e colocações erradas das palavras, o que tem mudado o sentido real das Escrituras, dando um entendimento oposto à verdade. Vamos verificar o que diz no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 4, na tradução revista e atualizada no Brasil, de João Ferreira de Almeida, que diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o que está à mão direita dele, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Nessa tradução, nota-se que é o Senhor mesmo que repreende a Satanás, porém, as colocações das palavras dão um sentido oposto à verdade, mas a própria verdade abre-nos os olhos para dar entendimento. Em outra tradução, o anjo do Senhor é quem dirige as palavras a Satanás com colocações diferentes ou repreendendo. A primeira tradução não está correta, pois como pode o Senhor mesmo dizer assim: O Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Ora, a colocação das palavras dessa maneira nos dá a entender que há um Senhor se referindo a outro Senhor, e sabemos que há um só Senhor e Deus. Por isso é necessário corrigir tudo que o homem aumentou ou diminuiu nas Escrituras e nas cartas dos apóstolos, bem como no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse. Pois esta é a perfeição da igreja, o que é a compreensão e obediência de toda a sua palavra. Agora vamos verificar posteriormente se foi o anjo do Senhor que falou ou o Senhor, pois se foi o Senhor que falou, a colocação correta das palavras fica assim desta maneira. O autor falando: Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor falando assim: Eu te repreendo. Sim, eu, o Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreendo. Observamos assim que a respeito das colocações das palavras, assim fica correto, pois na referida tradução nos dá duas impressões. O autor narrou o que falou o Senhor, porém essa tradução não está legível. O que é outro autor narrou o Senhor falando, mas se for isso fica mais errado e inelegível, pois Deus é perfeito e não erra nas colocações das palavras. Que fala, seja qual for o idioma, que aliás as línguas foram por ele todas criadas. Conclusão e comentário sobre erros de tradução que o nosso Senhor Jesus Cristo sobre esse assunto nos dê completo entendimento, pois é Ele mesmo que aperfeiçoa a igreja. Vamos agora verificar a outra tradução sobre o mesmo assunto, traduzida por João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, que diz assim: Mas o anjo do Senhor disse
a Satanás, que o Senhor te repreenda. Ó Satanás, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Ora, nessa tradução, o emprego e colocações das palavras estão corretas, pois o anjo do Senhor é quem está falando. E como já foi dito, o emprego das palavras estão de forma correta. Dessa forma, entende-se que a tradução está correta. Comentário geral e final. Como podemos notar, a diferença de tradução muda de tal maneira o sentido das palavras, que na primeira tradução analisada, verificamos que o Senhor é quem dirige as palavras, ou seja, fala diretamente. Na segunda tradução analisada, o anjo do Senhor é quem dirige as palavras, ou seja, fala. Sendo assim, resta saber, foi o anjo ou o Senhor que falou. Hoje, os homens cuidam em diminuir ou acrescentar as escrituras. E, de qualquer forma, o erro de tradução dá um sentido oposto à verdade, mas maior é o Senhor que cuida em aperfeiçoar os santos. Por isso mesmo, tem aberto os olhos e abrirá ainda para entendermos as Escrituras, as cartas dos apóstolos e o livro do Apocalipse, os quais alguns homens têm aumentado ou diminuído e assim ensinado a igreja. Mas como já foi dito, aquele que é o Todo-Poderoso Senhor e nosso Deus, a saber, Jesus Cristo, esse mesmo tem cuidado em aperfeiçoar os santos, e isto fará, pois é Ele mesmo que disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabemos assim que as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Portanto, roguemos ao Senhor e com certeza nos encherá do conhecimento e da sua glória. Que a graça e paz vos sejam multiplicadas e a honra e a glória tributadas somente ao nosso Deus. Amém.